Mas nós ainda temos algumas lições para fazer, e vamos fazer isso a partir de hoje. São poucas que restam daquele assunto que a gente já estava estudando há alguns meses, né? Não sei se os irmãos estão ligados ainda. Passamos alguns dias, vamos falar assim, de férias, né? Como se pudéssemos ter férias no reino, né? Nós somos muito folgados, né, irmãos? Fala a verdade. Tirar férias. Mas tá bom, né? Tá bom também, não tem problema não. Renovar as forças, né, Samuel? Pois é, então tá certo. Nós estamos retornando hoje e nós temos estudado esses últimos meses sobre a oração. Temos aprendido, eu tenho aprendido muito, aprendi muito com personagens da Bíblia que temos, a nossa lição tem escolhido, e a gente fala, tira lições sobre os textos escolhidos desses personagens para que possamos aprender a orar. Essa é a verdade. Nós precisamos a cada dia aprender a orar, saber qual o procedimento na oração. E às vezes nós fazemos isso de forma, eu não vou dizer errada, porque o que vem do nosso coração para Deus é sempre bem-vindo, eu creio assim, porque Deus nos ama de uma certa forma, até inexplicável, que aceita todas as nossas petições, não é assim? Que temos que entender, e é verdade, a Bíblia nos ensina assim. Então o que vem do nosso coração para Deus, Ele aceita de bom grado, eu tenho certeza disso, mas precisamos entender qual é a resposta de Deus. E uma das nossas lições, eu me lembro muito bem, me ensinou muito, que muito mais do que saber falar, é saber ouvir. Não sei se os irmãos lembram dessa lição, me falou muito ao coração, muito mesmo, me deixou assim, mudou um pouco a minha visão da oração. E eu lembro bem que eu frisei bem isso, os irmãos concordaram comigo, na época. Então nós não podemos esquecer das lições que passaram, e essa foi uma delas que falou muito ao meu coração. Muito mais do que saber falar com Deus, é saber ouvir de Deus o que Ele tem como resposta da minha oração. Não tem oração que fica sem resposta, irmãos. Não tem oração que Deus não ouve. Não tem oração que Deus não dá atenção. Não tem. Assim, mas Ele não me responde? Responde sim. A resposta de Deus é a que está no coração dEle, e não no nosso coração. Vocês concordam comigo, irmãos? Pois é assim que devemos compreender e tratar a oração. Um dos aspectos, muito mais do que saber falar, é saber ouvir. Guarda essa frase, eu guardei ela no meu coração, eu não me esqueci, porque é assim mesmo que temos que proceder quando falamos ou tratamos ou estudamos esse assunto tão importante para nós, que é a oração. Então é isso que nós temos estudado. Aprendemos que alguns personagens bíblicos nos ensinaram muitas coisas. Se você olha para a oração de Abraão, por exemplo, onde estudamos, ele orou pelos ímpios. Você lembra da oração dele, quando ele falou: Senhor, se eu tirar aqui tantas pessoas, o Senhor não destrói a cidade? Ele falou: se não tivesse tanto eu não destruo não. Mas e foi diminuindo, vocês lembram disso? Foi até uma situação, né, engraçada, não é? A intimidade. Deus permite que temos intimidade com Ele. Pode pedir do jeito que você quiser. É isso que eu falei. Tudo que vem do coração, Deus aceita de bom grado. A resposta é dEle. E tem resposta. Às vezes a gente não entende. Quando a gente não recebe favoravelmente a nossa oração, a gente diz que não tivemos resposta. E não é assim. Não é assim que Deus trata conosco. Às vezes um não, um silêncio é uma resposta. Não é? Porque às vezes Deus manda trovões para nos acordar. Sabe? Às vezes Deus nos trata com muita movimentação para que tomemos atitude.
Às vezes Deus silencia para que possamos refletir. Às vezes Deus silencia. Você já teve essa experiência, mas Deus silenciou comigo. Deus não fala comigo. É porque Deus quer que você ou eu, né, tomemos as nossas decisões. Nós temos que tomar decisões, irmãos. A decisão é minha, a atitude é minha. Então, às vezes Deus silencia para que nós possamos tomar as decisões. Às vezes Deus nos anima, nos acorda, né, para mostrar o seu poder, para mostrar quem Ele é. Então Deus nos trata de várias formas, muitas formas Deus nos trata. E às vezes nós não conseguimos ouvir, não damos ouvido a estas maneiras de tratamento de Deus conosco. Não é assim? Mas é maravilhoso quando a gente lê e entende o que Deus quer nos ensinar. É maravilhoso. Sim. Só um minutinho. Quem vai ser nosso auxiliar aqui hoje? Tá. Sempre você aperta aqui, depois desliga, senão acaba rápido. Só apertar? Apertar no verdinho, Samuel. Então, querendo participar, e eu insisto para que os irmãos participem, pode falar, a escola dominical é para isso. Às vezes eu ouço assim, mas fulano fala demais. Eu falei, graças a Deus que ele fala. Não é porque ele está interessado em falar. Vamos ter paciência para ouvir uns aos outros. É assim mesmo, eu gosto. Pode falar, irmão. Uma das coisas importantes da oração é a paciência em esperar, não é? A gente ora, o Espírito coloca nos nossos lábios o que nós devemos de falar com Deus. Somos ungidos para isso. E quando nós pedimos, nós temos que obedecer aquilo que está na Bíblia. Esperei com paciência no Senhor. E uma coisa que você frisou bem, Ele responde. Esperei com paciência no Senhor e Ele respondeu a minha oração. É isso que eu falo, tudo cai naquela frase, né? A gente vê a resposta de Deus, ouvir, né? Sentir, presenciar a evolução dos fatos, o não de Deus. O não de Deus muitas vezes é a maior bênção para nós. O não de Deus muitas vezes é uma bênção na nossa vida, irmãos. Quando você não recebe, daí uns tempos você fala, graças a Deus que eu não recebi aquela oração. Não é verdade? Às vezes acontece isso conosco. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Então, irmãos, hoje nós vamos... eu estou fazendo essa introdução para que a gente possa buscar, né, o assunto que a gente parou lá em dezembro. Tá certo? Peço aos irmãos que abram a Bíblia hoje, lá em Efésios. Hoje nós vamos fazer a lição, quem tem a revista, está na número 14. Número 14. Quero dizer que a número 12 e a número 13 não foram feitas, mas eu estava meio que de olho nessa lição de hoje, assim, meu coração estava querendo falar sobre essa lição e de certa forma eu deixei a 12 e a 13, depois a gente pode falar nelas, mas hoje eu vou falar na número 14, quem tem a revista, e lá em Efésios, capítulo 1, hoje nós vamos falar sobre duas orações de Paulo, do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, e nós vamos ler os dois textos que temos aí, de 11 a 23, Efésios 1, de 11 a 23. Prontos, irmãos? Alguém quer ler para nós? Com o microfone. Suspende a mão quem quer ler todo o texto. Aqui, irmão. Ótimo. Nós vamos acompanhar a leitura, atentos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã. Estou certo disso, porque é uma lição maravilhosa. Efésios 1, a partir do 11, é meio no meio do texto aí, não tem problema, de 1 a 23. Aliás, desculpa, de 11 a 23. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas,
conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos apresenta alguns motivos pelos quais Paulo estava orando naquele momento. Quando nós começamos aí no verso 15, no verso 15, se você observar bem, o comecinho do verso 15 disse: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós. Então, o destaque é a primeira palavrinha que tem aí, por isso. E com esta introdução aqui desse versículo, se você estudar atentamente isso daqui, o que ele está dizendo, está ensinando a nós, é que nós, sempre que orarmos, nós temos que nos perguntar quais são as motivações das nossas orações. O que nos motiva a orar? Mas eu não estou falando por quem nós vamos orar, ou qual é o assunto que nós vamos levar a Deus. Eu sei que quando a gente ora, a gente tem alguns motivos de oração. Motivo de oração é outra coisa. Motivação é outra. Motivo de oração é pedir a Deus perdão pelos meus pecados, é apresentar a igreja diante do Senhor, é orar por um enfermo, não é isso que a gente fala? Ou por nossa vida, ou por nossa família, é orar pelos nossos filhos, é orar pelo bem-estar do povo de Deus. Isso são motivos de oração. Motivos de oração. Mas o que nos motiva a ir orar? O que nos leva a orar? Sabe, tudo que a gente faz na vida, nós temos que ser motivados a fazer. Motivados. Será que as nossas orações, elas são sempre, nós somos levados a orar por exemplo, necessidade? Será que é só necessidade que nos leva a orar? Quando eu falo necessidade, é necessidade de coisas, até materiais mesmo, mas espirituais também. Será que são essas as motivações? Os irmãos estão entendendo o que eu quero discutir agora, nesse comecinho? Quais são as motivações nossas que nos levam a orar? Não, todo dia eu oro mesmo, é porque eu tenho costume de orar. Porque tem costume de orar. Tudo bem, é bom também. Esse é um bom costume mesmo, não estou falando que está errado não. É um bom costume, orar é sempre um bom costume. Mas
parece que fica automático, sabe? Aquele negócio mecânico. Mas não, eu não sou, meu coração não é movido a ter que orar, não, sabe? Eu faço isso por costume mesmo. Isso não é muito saudável, pelo menos eu posso afirmar isso. Não é muito saudável. E nem estou falando para você perder o costume de orar também, não é isso não. Mas é preciso que algo mova o nosso coração e arde o nosso coração a querer orar, é isso que eu estou falando. Auxiliar número 1, cadê o auxiliar meu aí? Vem cá, meu irmão. Vamos lá. Então eu quero ouvir, quais as motivações suas? Não estou falando de motivos, não. Motivação é o que te leva, é querer, sabe como é que é, né? O impulso. Pode falar, irmã. Bom, pela minha experiência, o que me leva a orar, primeiramente, é a fé que eu tenho no Senhor. Segundo, é a dependência. Porque eu só me acho em condições se eu estiver dependente do Senhor. Terceiro, é a submissão. É estar submissa a falar com o Senhor e saber que Ele está me ouvindo, tendo essa certeza que Ele está me ouvindo, e estar submissa à vontade dEle. E também o reconhecer que somente posso falar com Ele. Reconhecer o seu poder, o seu amor para comigo, a sua soberania, e que Ele é o Deus do impossível. E Ele pode me responder como Ele achar por bem. Isso mesmo. Foram respostas assim que esperadas mesmo. E essas devem ser as nossas motivações. Crer, intimidade com Ele e dependência dEle, está tudo certo, dependência dEle. Então, nós temos motivações, às vezes nós esquecemos disso. Levantamos cedo e vamos orar, porque temos costume, então é certo, mas é preciso que algo nos mova, sabe? E fala assim, é preciso de nos deixar ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, às vezes a gente fecha nas nossas necessidades e oramos pelas necessidades. O que me move a orar não pode ser a minha necessidade. E olha, irmãos, não pode ser só a minha necessidade, porque as minhas necessidades também são motivos de oração, hein? Deus fala que nós podemos chegar a Ele a qualquer momento, por qualquer motivo, e entregar a Ele todas as nossas dificuldades. Não é assim que Deus fala conosco? Ele permite que façamos isso. E nós temos muitos textos na palavra que vamos falar assim, nos libera de fazer isso. Podemos fazer. Ixi, quantos textos temos assim? Quantos? O próprio Abraão, um exemplo que eu dei há pouco, é um deles. Outro, aquele episódio daquela mulher com aquele juiz, lembra? Que ela bateu em sua porta, insistiu. Aquilo lá é parábola, aquilo lá é só para nos ensinar que nós podemos chegar na presença de Deus a qualquer momento, quantas vezes quisermos, por qualquer motivo. Tudo o que quiser, pedis e com fé recebereis. Não é assim que diz a palavra? Crendo recebereis. É a comunhão total com Deus. Não tem nada, né? Todos os nossos estudos é para ressaltar isso. De intimidade. Amém. A oração, eu acho que pelo menos acontece comigo. Há aqueles dias que são mais atribulados do que outros, né? Aqueles que a gente pula da cama pensando assim, meu Deus, eu tinha que estar em pé há 1 hora atrás. E a gente ora, mas você continua naquela necessidade de continuar conversando com Deus, de continuar falando com Deus. E aí você sai falando com Deus, você está na rua, mas você está falando com Deus.
e você está fazendo as suas coisas, e você continua orando, continua em oração, continua falando com Deus, mesmo nos seus afazeres. Então, eu acho que a oração, ela não tem, às vezes, não tem para nós a necessidade de ter um começo e ter um fim. Ela tem, a gente precisa ter essa necessidade de falar com Deus, de continuar, que quando você não está falando com Ele, você sente aquela necessidade, poxa, eu não estou falando com Deus nesse momento. Bom, esses são exemplos e participações, mas nós temos que ir para o texto, porque cada texto nos ensina um aspecto diferente, né? Cada texto escolhido, cada personagem, cada oração que a gente lê, nos ensina naquela oração, naquele texto, aspectos diferentes. É por isso que a gente escolhe um texto, né, para ler. Depois, cada texto tem um ensinamento. Então, o de hoje, né, nós estamos levantando aqui, para nosso aprendizado, é claro, mas nós estamos nos espelhando no exemplo de Paulo hoje. Outro dia vamos nos espelhar no exemplo de outro, né, aqui personagem da Bíblia. E esse texto nos ensina aqui que Paulo teve, nós vamos ver através desse texto quais foram as motivações de Paulo. Eu tenho as minhas motivações, você tem as suas motivações, podem não ser as mesmas, mas são legítimas e corretas. E Paulo teve a dele, as dele, aqui as motivações dele. Então, a primeira coisa que a nossa revista destaca é que a primeira motivação que Paulo teve é o conhecimento do propósito soberano de Deus. Ele sabia, Paulo eu conhecia aqui nesta época, já conhecia quais eram os propósitos de Deus para aquele povo. Povo de Éfeso, aqui ele estava escrevendo aos Efésios. Então, antes do versículo 15, e a irmã leu, nos apresenta aqui o texto anterior ao versículo 15, o que aquele povo recebeu. E Paulo aqui, diante de tantas bênçãos que aquele povo recebeu, Paulo diz assim, olha, sabendo, conhecendo a fé de vocês, sabendo a comunhão de vocês, sabendo o esforço de vocês, conhecendo o amor que há entre vocês, e aí vem o versículo 15, aqui ó, tendo ouvido a fé que há em vós, é isso que eu estou dizendo, e o amor para com todos vocês, tem entre vocês, por causa disso, olha o versículo agora 16, eu não cesso de dar graças por causa de vocês, eu tenho agradecido a Deus em todas as minhas orações, agradecido a Deus por vocês. Então Paulo, conhecendo, o conhecedor que era, do propósito de Deus na vida deles, Paulo está dizendo que estava dando graças a Deus pela vida deles. Oração de gratidão. Ah, como é difícil para nós fazer uma oração de gratidão sincera. Se você medir, e eu também, o tempo das nossas orações, primeiro é muito pequeno. Aí eu estou falando por mim, né? Vocês não sei. E eu preciso melhorar nisso. Mas as minhas orações, eu passo muito mais tempo pedindo, mas muito, nem pode comparar. E isso é meio que tendencioso nosso, não é? Fala a verdade. Mas nós precisamos aprender a ser gratos. E olha que Paulo estava aqui, tomando uma atitude que nem era uma gratidão de uma bênção que Paulo recebeu pessoalmente, vocês perceberam? Paulo estava sendo grato pela vida do povo de Efésios. Então, irmãos, quando a gente vê alguém prosperar, que seja materialmente, que seja espiritualmente, principalmente espiritualmente, pessoas chegadas a Deus, abençoadas, pessoas que são usadas por Deus, sabe, como esteios, como pessoas firmes no Evangelho. Você olha para a vida dela, você vê que Deus está naquela vida, aquela vida está nas mãos de Deus, você percebe isso. O que acontece? A gente fica falando assim, mas eu precisaria também receber isso,
eu também, eu também. E o que Paulo fez? Agradeceu a Deus pela vida deles, não pela vida de Paulo. Essa lição nós precisamos aprender hoje. Ser gratos pelo que Deus fez aos outros. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Oração em ações de graça. Agradecer. Olha, irmãos, muitas vezes a gente mesmo ora por um motivo de um irmão, né, de um parente, de um filho, e Deus responde favoravelmente, Deus abençoa, e nós nem voltamos para agradecer. Isso é uma tendência nossa. Então, a primeira lição tirada daqui, sejamos gratos pelo que Deus fez, que não precisa ser por mim, não precisa ser por mim, pode ser pelos outros. Então é oração de gratidão. Eu não cesso, que diz o texto aí, eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então essa foi a primeira atitude de Paulo, ser grato a Deus pela vida daquele povo que estava feliz, que tinha compreendido o propósito de Deus na vida deles e amavam uns aos outros. Não é isso que está falando aqui? Pelo amor que há entre vós, eu sou grato a Deus, e eu menciono vocês nas minhas orações incessantemente. Então essa atitude nós precisamos de aprender. Então vamos lá. Primeira motivação de Paulo, porque Paulo conhecia o propósito soberano de Deus. Segundo ponto. Agora eu quero falar sobre o fato de que Paulo, tendo orado incessantemente pelo aquele povo, viu a concretização das bênçãos de Deus na vida deles. Então, gente, a gente só vê, só ouve, só entende que Deus sempre nos responde quando nós conhecemos o propósito de Deus. Agora, conhecer o propósito de Deus, para a minha vida e para a sua vida, para a minha vida é eu que tenho que procurar conhecer. Porque os propósitos de Deus para a minha vida, pode não ser os propósitos de Deus para a sua vida. Nós somos pessoas individuais. Deus nos trata como pessoas individualmente. Vocês entendem isso? Deus nos trata individualmente. Deus sabe o meu nome, sabe a minha história, sabe as minhas intenções, sabe o que vai no meu coração e sabe o que vai no seu coração. Então Deus nos trata individualmente. Então é preciso que saibamos, sempre procuremos conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas. E a gente só faz isso com duas coisas: com oração, busca, e com conhecimento da palavra. Não tem outro jeito, irmãos. Se você quiser conhecer o propósito de Deus sem oração e sem o conhecimento da palavra, que é o que Ele usa também para falar conosco, que é a sua palavra, e nós não vamos saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Paulo conhecia os propósitos de Deus e viu concretizar naquelas vidas as bênçãos que eles estavam recebendo. Por isso Paulo ficou feliz. Paulo ficou entusiasmado, Paulo estava contente, Paulo estava grato, porque ele orou e viu as bênçãos de Deus sendo derramada, a concretização, a resposta. Paulo viu a resposta, e muitos não veem a resposta de Deus, mas Paulo viu a resposta de Deus na vida daquele povo. Então esse começo é a perguntinha: as motivações nossas, elas estão corretas? As nossas motivações estão corretas? Precisamos conhecer o propósito de Deus na nossa vida para saber nossas motivações, para buscar nossas motivações. Precisamos buscar, precisamos estar motivados. Tudo que fazemos desmotivados vai ficar mal feito. Fazer por obrigação, por costume, sabe, por costume. É preciso que haja desejo, sabe? E olha, Deus nos trata de tal maneira que às vezes esse desejo nasce em nós, nasce no nosso coração por necessidade mesmo. Deus nos trata assim. Deus trata o nosso coração e às vezes permite que passemos algumas dificuldades,
sabe, permite que passemos alguns problemas, isso é natural nosso, humano, por causa dos nossos pecados também, mas Deus sempre quer que estejamos perto dele, que seja por necessidade, às vezes Deus não nos dá, não nos fornece, só para que possamos chegar perto dele, mais, os irmãos entendem isso? Sabe, aproximar mais, confiar mais, depender mais. A dependência de Deus é algo que tem que morar no nosso coração. Se tem uma coisa que nós temos que pôr na nossa cabeça, na nossa mente e também no nosso coração, é depender de Deus. Você quer coisa melhor? Depender de Deus? Não depender de outra coisa ou de outra pessoa, mas depender de Deus. É isso que Deus quer, que nós dependamos dele. E é ótimo isso, maravilhoso. Não é isso que a senhora falou? Maravilhoso, depender de Deus. Pois é isso que precisamos aprender com essas lições e essa daqui é uma delas. Alguma observação? Vamos continuar? Então, depois de saber os motivos, as motivações que nos leva a estar na presença de Deus, as motivações que nós temos, nós vamos agora lendo aí os versículos seguintes, e ele vai nos mostrar por que Paulo orou, além da gratidão. Gratidão é uma coisa, irmãos, mas nós temos sim que ter motivos. Motivação é uma coisa, os motivos pelos quais estamos orando muda constantemente, não é verdade? Então, o mais interessante que eu achei nesse texto foram os motivos, agora, já partindo para coisas mais definidas. Então, o versículo 17, se os irmãos acompanhar, diz assim, final do versículo 16, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que... irmãos, olha por que Paulo orou, depois de agradecer, porque é assim, né, a gente agradece, louva a Deus, glorifica o nome dEle, não é assim? Glorifica o nome dEle, né? Louva, agradece, espírito de gratidão, e depois tem os motivos das nossas orações, e os motivos que Paulo teve para orar foram esses aqui, ó. Sabe por que Paulo orou? Orou para isso aí, para que Deus, o Pai da glória, concedesse àquele povo duas coisas que eu já mencionei muito: a sabedoria e a revelação. A sabedoria, o que é sabedoria? Será que você poderia definir o que é sabedoria? Sabedoria é um conhecimento que a gente tem, é a capacidade da gente poder entender os propósitos de Deus. A gente tem que ter sabedoria. Mas senão, eu já vi falar muito assim, rapaz, a Bíblia é complicada demais, eu leio, não entendo nada. É assim mesmo, está tudo certo. É isso que é a sabedoria. É preciso de buscar a sabedoria, buscar compreender. Então, sabedoria, irmãos, é a capacidade que temos de entender as coisas de Deus. Não só de Deus, não, de tudo. O fato de você conhecer uma coisa, quanto mais você conhece, mais sabedoria você está adquirindo. Sabedoria é isso, é conhecimento. Mas o próximo passo é a revelação. Aí, irmãos, a sabedoria só não basta. Irmãos, entendem isso? A revelação é algo que nós vemos ou temos ou ganhamos quando nós não somos capazes sozinhos de adquirir. É preciso que Deus haja, sabe, de uma maneira poderosa e nos revele as coisas. Tem coisas que só Deus nos revela. Se Deus não nos revelar, jamais vamos saber. Por exemplo, se eu falar assim, você poderia medir o quanto Deus nos ama? O amor de Deus. Vamos falar só nisso. Falar mais nada. O amor de Deus. O amor de Deus, ele é inexplicável. Mas às vezes a gente não atenta a isso. A gente não vê isso, que o amor de Deus por mim é de tal forma que eu não consigo explicar.
Eu disse, não tem, não sei se Deus me ama tanto assim, não. A gente fica fazendo assim, não sabe que Deus te ama? Que relação é essa que eu tenho com Deus, que nem sei o tanto que Deus me ama? Está certo que se eu for tentar medir, eu não vou conseguir, não é isso que eu estou dizendo, é pelo menos sentir a mão de Deus nas nossas vidas, entende isso? É porque se nós não pudermos, se a gente não pode compreender a profundidade, agora mesmo nós vamos falar isso, né? A Bíblia fala em largura, comprimento, profundidade, não é assim que fala aqui mesmo no texto, vamos falar isso agora mesmo. A gente não consegue entender completamente, mas sentir o amor de Deus nós podemos. É diferente. Não sinto nada não. Que relação é essa? Eu não vejo o amparo de Deus na minha vida não. Eu falo assim, irmão, aceita Jesus na sua vida. Talvez assim você vai compreender, pelo menos sentir o quanto Deus te ama e me ama. Não é verdade? Fala, irmão. Você já falou o que eu ia falar. Nas minhas orações, eu sempre começo assim, Senhor, que amor é esse, tão profundo que eu não tenho condições de entender, mas para a minha felicidade, eu posso sentir. Então é isso aí. O homem, na sua limitação, jamais ele vai entender e jamais ele vai poder explicar. Mas o crente fiel que ora, que busca, que espera e que tem certeza da resposta do Senhor, pode sentir isso aí. Então é isso mesmo. Pode ir lá, meu irmão. Conhecer completamente a gente não vai, porque é tamanho, né? É de certa forma que excede o nosso entendimento. A própria palavra fala sobre isso. Excede o nosso entendimento. Mas nós podemos sentir esse amor, a proteção, né? A sustentação. Deus sustenta a minha vida. Pois não. Sustenta a sua vida. É Ele que sustenta. Se você não compreender isso, irmãos, se nós não compreendermos isso, é preciso de rever os nossos conceitos. Essa é a verdade. Fala, Jairo. Deus nos ama tanto que deu seu próprio filho, né? Morrendo na cruz por nós. A demonstração de um grande amor é a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Esse é o maior exemplo, né? Esse é vamos falar assim, o ápice do amor de Deus por nós, eu sei. Esse é o ápice, máximo. Só que nós somos tão fracos, tão pecadores, que no dia a dia, sabe? Deus já morreu, Jesus já veio, já enviou o seu filho para morrer, Jesus já morreu no meu lugar. Se eu compreender isso e aceitar isso no meu coração, eu vou ver a mão de Deus sobre minha vida. De verdade. Porque é assim que ocorre. E é nas pequenas coisas, viu? Não estou falando de coisa tão grande, né? Essa aí já é o ápice, né? Mas nas pequenas coisas, você tem visto a mão de Deus nas pequenas coisas? Talvez seja mais difícil, né? Da gente ver a mão de Deus sobre nós nas pequenas coisas. Porque, como a gente fala pequenas coisas, a gente julga como, vamos falar assim, inexpressivo isso aí, inexpressivo. Às vezes a gente está procurando algo que não consegue achar, e fala assim, mas se isso aqui não, se eu não conseguir isso aqui, eu não vou resolver um problema muito grande ali. Pequena coisa, sabe, um detalhe. Aí você fala, vai embora, magoado, a hora que você passa no lugar, você olha assim, o que eu estou procurando? No seu caminho. No seu caminho. Pequenas coisas. Isso aconteceu comigo semana passada, mas foi muito interessante. Falei, não é eu não. Você está brincando comigo. Eu precisava de uma peça de ferro muito grande, e eu procurei na cidade inteira, não conseguia achar. E eu ia parar tudo que eu estava fazendo, mas completamente ia ficar, nem sabia o que eu ia fazer. E eu fui num lugar, falei, não achei, fui embora. A hora que eu ia embora, que eu ia passando no portão, assim, falei, mas não é isso aqui que eu estou procurando? Eu achei 3 peças, precisava só de um, achei 3 no chão. No chão, irmãos. Era um ferro velho lá, que você fica no meio do chão mesmo assim. Quase que eu tropecei, quase. Por pouco eu tropeçava na barra de ferro lá. Eu falei, eu não quero 3 não, senhor, só quero 2. Aí eu peguei 2 e levei, paguei lá, foi baratinho. Coisa à toa, baratinho.
Ah, eu falei, não, nem eu não. Isso aqui nem eu não. Irmãos, é isso que move. Esses são os motivos, são os que movem o nosso coração a buscar, compreender mais, viver com Ele, buscar a presença dEle, depender dEle. Sabe, Deus sabia que se eu não achasse ia ser ruim para mim. Deus cuida de nós, cuida de mim, cuida de você. Sabe, então é pequenas coisas. Não estou falando da morte de Cristo não, mas é isso, como eu já falei, é o ápice de tudo. Não estou, né? Eu estou falando do dia a dia. Quando você levanta de manhãzinha, sabe? Quando você entrega sua vida nas mãos de Deus e vê o dia passar. Depois, quando você não entrega e vê o dia passar. Faz a comparação. Você já fez essa comparação? Eu já fiz, mas no fim do dia. Porque se eu tivesse lembrado no começo do dia, eu não teria feito daquele jeito. Sabe quando você acaba o dia, você vê gente... Ai, meu Deus, hoje de manhã eu passei meio depressa. Aí, ó, tá vendo? Ó, que diferença. Quando você levanta de manhãzinha, né? Lá no raiar do dia, de manhãzinha, quando você vai para o serviço e coloca sua vida de verdade, com dependência da mão de Deus, seu dia é outro. Ó, irmão, pode fazer o teste, viu? Pode fazer o teste. Às vezes nós não atentamos para essas pequenas coisas e começamos e esquecemos do grande amor de Deus por nós e começamos até a achar que Deus está fazendo muito pouco pela nossa vida. Olha para a vida do irmão, fala, mas a vida do irmão está tão boa, a minha está tão... Deus está fazendo pouco por mim. Às vezes, no nosso pecado, na nossa pequenez, a gente tem essa ingratidão com Deus. É isso mesmo, é o que falamos, né? Muitas vezes nós sabemos falar muita coisa, mas não sabemos ouvir nada, né? Ouvir, ver, sentir, não é? Irmãos, chegamos então no versículo 18. Então, Deus, a oração, um dos motivos da oração foi pedir a Deus sabedoria e revelação. Vamos pedir a Deus sabedoria. Não é só para nós não, para os outros também. Sabedoria e revelação também. Senhor, revela a mim, Senhor. Me revela, me fala de alguma maneira, Senhor, o que eu tenho que fazer, né? Põe no meu caminho coisas que, ao fazer, estejam te agradando. Põe no meu caminho. Faça eu tropeçar naquele ferro lá. Faça eu tropeçar naquele ferro lá. Quebra o meu dedo lá do pé, mas para eu abrir os olhos. Às vezes Deus faz nos tropeçar, quebra o dedo, né? Arranca a cabeça do dedo, a unha, né? Para quê? Para chamar a nossa atenção. Fala assim, ô tontinho, você não está vendo não? Olha aí para o chão, ó. Olha sua bênção aí, ó. Sabe? Revelação, isso é revelação, irmãos. Paulo pediu que Deus desse àquele povo sabedoria e revelação. Agora, veja o versículo 18. Acho que a nossa lição vai acabar no versículo 18. Sabe? Nossa lição hoje já está quase acabando. Olha para trás, já falta 10 minutos. Ó. A nossa lição vai acabar no versículo 18. Esse versículo 18, ele diz assim, me acompanha aí na leitura. Olhe bem, o final do versículo 17, né, que é aquilo que nós lemos, é espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ponto, isso já falamos. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E já está acabando mesmo, vamos ler o 19 meses também. E qual a suprema grandeza do seu poder, com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, Paulo está pedindo para que Deus abra os olhos daquele povo. Cai no que eu falei lá no começo, para poder ver, para poder entender qual é o propósito do chamado. Aí eu vou falar para nós agora, esquece dos Efésios, esquece, os Efésios já passaram. Não tem mais os Éfesos, tem, mas a nossa vida é aqui em Uberlândia hoje. Qual é o propósito do seu chamado? Não, ninguém me chamou não. Não, eu não lembro de alguém ter me chamado. Irmãos, se você está aqui hoje, Deus te chamou.
Se você já entregou sua vida na mão de Cristo, na mão de Deus, Deus te chamou. Para quê? Para quê, irmãos? Não para vir para a igreja. Foi isso? Não, não. Deus não te chamou para vir para a igreja. Não foi esse o chamado de Deus. Não foi. Você está aqui de bicão. E eu também. Eu estou aqui de bicão. Eu estou aproveitando. Deus não chamou, não estava fazendo nada, mas vim para a igreja. É bom. A igreja é a melhor coisa do mundo. Estar aqui... Ou você não acha? Eu falo, estar aqui agora, para mim é uma honra, um prazer, para mim é uma bênção estar aqui. Você também tem que entender isso. Você tem que ser grato a Deus por estar aqui. Por estar aqui. Essa semana passada, desculpa estar prolongando, mas tem uns exemplos que movem o nosso coração. Essa semana passada, agora, eu estava assistindo a televisão num programa que eles estavam passando, num programa de esporte, num daqueles países da África, eu não lembro qual era. Mas estava passando lá uma reportagem mostrando o povo jogando futebol. Mas assim, sabe aqueles campos de terra, não tem nada, cada buraco desse tamanho, os caras caindo no buraco de terra, a bola era um trem mais esquisito assim e tal. Aquele povo mas só que tem uma coisa, era de madrugada mesmo, cedinho, 5 horas da manhã. Aí o cara falou assim, mas por que você está jogando aqui 5 horas da manhã? Vocês não têm o dia inteiro para fazer isso? Aí, perguntou outro, por que você joga tão cedo assim? Todo mundo, irmão, aquele multidão de gente daquele campo, 5 horas da manhã. E eram uns negrão altos, uns magrelemos, uns magricela altos, jogando, batiam um no outro, mas tudo assim. Aí começou a perguntar, o repórter intrigado com aquilo. Aí perguntou um, falou assim, não, porque nós precisamos ir para a igreja depois. Aí perguntou o outro, eu falei assim, não, um programa de esporte, não tinha nada a ver com igreja, com religião, não. Eu falei assim, não, o outro falou assim, não, mas logo que acabar aqui, todo mundo vai para a igreja. Aí o repórter ficou assim, olhou pro né, que estava filmando, falou assim, uai, mas todo mundo vai para a igreja? Todo mundo aqui vai para a igreja, não é costume nosso. Todo mundo joga cedinho, porque na hora tal, temos que ir para a igreja. Rapaz, aí filmou acabando aquele negócio, aquele povão indo embora. Assim, parece que estava perdendo um ônibus, tinha que chegar logo, sabe, tipo assim. E aquele negócio falei, mas não é possível. Aí, depois que espalhou assim, acabou o futebol lá, que eles foram embora, né, que o pessoal falou lá, aí já mostrou de novo, todo mundo vestidinho, assim, de bonito, sabe, uns de terno, sabe, assim, penteadinho, aquele povão bonito, assim, estava uma porcariada lá no campo, irmãos. Aí foi todo mundo assim, aí o repórter falou assim, onde vocês vão? Vou para a igreja. Onde você vai? Não, vou para a igreja, já é hora. Tipo assim, sabe? Falei, gente do céu. Aí o cara do repórter falou assim, mas por quê? Por que vocês fazem assim, todo mundo assim? Ele falou assim, não, é porque nós temos que ir lá agradecer porque a gente está vivo. Falou, deixa ele na cara do repórter. E vamos embora, e chamando ele e já puxando assim. Ó. Aquilo me moveu o coração. Falou, olha, gente, uma cidade, não foi assim, um ou outro, não. Parece que estava em um movimento ali. Eu falei assim, não, isso aqui todo dia é assim. Todo dia não, todo final de semana, né? Porque era um final de semana. Não, todo final de semana assim, a gente vem cedinho, porque depois nós temos que ir para a igreja. E depois, no final, o cara falou por quê. Eu falei assim, não, mas nós temos que ir agradecer porque a gente está vivo. Só assim para ele, acabou a reportagem também, foi embora. Agradecer porque está vivo. É por isso que eu estou falando, nós temos que ser gratos demais a Deus. Pare e pense nisso. Você está aqui hoje. Você é um chamado. Você foi chamado, você teve um chamamento. E aí, Paulo está pedindo que Deus ilumine os olhos do vosso coração. Você sabe o que é isso? Coração tem olho? Nunca vi isso, não. Tem. Porque se nós pensarmos e não sentirmos, não adianta nada. É preciso ter no coração. Guarda as minhas palavras na vossa mente. É assim que fala a palavra? Guardar as minhas palavras onde? No teu coração. Sabe por quê? É porque é sentimento. É preciso de sentirmos. É preciso de entender que Deus está com a mão sobre a minha vida. É preciso de sentir o amor dEle. Não estou dizendo de compreender o amor dEle, não. Porque nós não vamos compreender. Não estou dizendo que é para saber o tanto que Ele me ama, não. Porque eu não vou saber. Mas eu preciso sentir o amor de Deus. O amor que Deus tem por mim. Porque Ele age sobre minha vida com esse amor. Não, eu creio em Deus, eu aceitei Jesus,
Mas eu não sinto que ele, sabe, irmãos, está errado. Não é assim. Deus me ampara, Deus me ama, e Deus responde todas as minhas orações, de acordo com a vontade dEle. E tomara mesmo que Ele faça sempre a vontade dEle, e não a minha. E faça isso também. É muito difícil falar isso, que a gente fala isso de boca para fora, a verdade é essa. Lá de noite, lá para o Senhor, eu queria a minha vontade. Você pode falar o tanto que você quiser para Ele, mas se você depender dEle, aí vai ser feita a vontade dEle. É porque Ele me ama, é só porque Ele me ama que Ele faz isso. Então o amor de Deus, ele é insondável na minha vida e na sua vida. Então é preciso que oremos para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Para quê? Para poder saber qual é a esperança do vosso ou do seu chamamento. Você foi chamado e você tem uma esperança. Esperança é aquilo que está por vir. Não é aquilo que já foi, não. Eu espero uma coisa que já passou. Não tem lógica isso. Eu espero uma coisa que está por vir. Qual é a esperança do seu chamado? Você foi chamado para glorificar a Deus, para testemunhar dEle com a sua vida. E não precisa falar muita coisa não, viu? Sabe? Pregue. Se for preciso, fale alguma coisa. Mas antes, viva o Evangelho na sua vida. Falar não é o mais importante. Viver é o mais importante. Sentir é o mais importante. Porque as pessoas vão ver nas nossas vidas essa glória. A glória de Deus, a bênção de Deus, a mão de Deus nas nossas vidas. É muito difícil, porque nós somos falhos, somos pecadores, eu sei, não estou dizendo que não somos. Mas se Deus está com a mão sobre a nossa vida, nós vamos sentir a mão dEle. Nós vamos ver, nós vamos perceber, né? Nós vamos tropeçar e ver, sentir que foi Deus que pôs ali para nos acordar. Quando Deus mandar um trovão, para poder me acordar. E quando Deus silenciar, é para que eu possa tomar as minhas decisões. Entenda isso. Deus não silencia porque não está te respondendo. Deus silencia para que você pense melhor, que você decida por você mesmo. Deus não é um invasor. É preciso de compreendermos isso. Iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança. Você é herdeiro? Seus pais deixaram muita herança para você? Você é herdeiro? Irmãos, não vai ser preciso você entrar na justiça para receber sua parte da herança? Não vai ser preciso você arrumar um advogado, como diz um amigo meu. Ele fala assim, eu arrumei um advogado. Não vai ser preciso você arrumar um advogado para defender sua causa, porque ele já existe. Basta você assinar a procuração, que ele vai te defender de graça. Quer melhor? Ele vai te defender de graça. E diante do rei. É ruim? Irmãos, essas coisas parecem simples, não é? Mas não é não, viu, irmãos? É porque a gente é muito fraco e egoísta. E são essas coisas que movem o nosso coração. Não. Ele é assim com o rei, ó. Eles tomam a decisão juntos. Entendeu? Irmãos, é maravilhoso isso daqui. Sabe, você lê um texto daqui, tem hora que você fala assim, vou ler a Bíblia. Eu mesmo, estou falando por mim. Às vezes passa por cima de um texto desse aqui. Bom, hein? A Bíblia é maravilhosa. Espera aí, calma, vamos ver o que está dizendo. Qual é a esperança do chamamento seu e qual é a glória da sua herança? Qual é a suprema grandeza do seu poder? Você conhece o poder de Deus? Você sabe o tamanho do poder que Deus vai usar comigo e com você? Você sabe o tamanho? Você sabia que a Bíblia fala, e eu vou ler agora, que o poder que Deus vai usar para comigo e para com você é o mesmo poder que usou para ressuscitar Jesus? Vocês acham que é pequeno o poder de Deus que ressuscitou Jesus, que Deus usou para ressuscitar o Filho, sabe? Você acha que é, Tiago? Me fala. Não é pequeno.
Ele é incalculável e imensurável. Agora, olha o versículo 19, ou 20, deixa eu ver. É o versículo 19 e 20, vou ler de novo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aí ele já inclui, Paulo, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora vem o 20, muita atenção. O qual, está falando do poder, viu? Esse poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita dos lugares celestiais. Irmãos, o poder que Deus vai usar com você e comigo é esse mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Jesus, não é isso que está falando aí? Qual poder? É aquele que dele usou para ressuscitar Jesus, que o levou para sentar nos lugares altos, junto do Pai, à direita de Deus Pai. Pois é esse poder que Deus usa comigo, apesar de mim. Apesar de mim. Se nós pusermos isso no nosso coração, irmãos, a nossa vida com Deus vai mudar. Entenda isso, estou falando isso, sabe? Porque essa revelação de Deus a nós, ela é grandiosa. Vamos colocar isso no nosso coração. Amém, irmãos? Nós temos a segunda oração de Paulo. Vamos fazer isso no próximo domingo. É bom que a gente continue nesse assunto. Esse assunto está bom. Beleza ou não?